Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos para as nossas leituras em cena do mês de março, né? Atualização mensal que eu trago aqui sobre os livros que eu estou lendo, atualizações, né, de um mês para o outro, quais são projetos futuros de leitura, o que está no meu radar, o que eu estou sentindo com algumas leituras. É o momento onde a gente faz esse balanço. Vamos começar com os livros encerrados. Dessa vez eu tenho livros concluídos para trazer aqui essa atualização para vocês. E o primeiro deles é A Fúria dos Reis, do Game of Thrones. Então, finalmente terminei esse livro, né? Consegui terminar essa jornada aqui. Confesso que foi me dando um certo ciricutico, assim, porque eu demorei mais ou menos 2 meses para ler esse daqui. Então começou a me irritar, eu não gosto de ficar com um livro por muito tempo. E aí, como eu tava com 3 livros grandes simultaneamente, isso começou a me incomodar, porque nenhum deles acabava, né? E isso, eu confesso que me desanima um pouco, porque é tão gostoso encerrar um livro. E aí você, né, lê muitos livros ao mesmo tempo, e não vê um progresso tão grande na leitura assim, vai desanimando um pouco, né? É uma coisa que, inclusive, eu preciso prestar atenção para não fazer isso com mais frequência. Então, assim, se eu tô lendo um livro longo, pelo menos um dos outros é bom que seja curtinho, porque aí equilibra, né? Você sente que você tá fluindo melhor em algum ponto, aí você conclui um livro daqui e tal. Acho que torna mais dinâmico. Agora você tá com, né? Eu escolhi 3 livros grandes para ler simultaneamente, isso dá uma bela desanimada, então isso foi me cansando com o tempo. E eu não vi a hora de terminar um deles, então eu acabei focando bastante na leitura do Game of Thrones, né? Então esse daqui eu concluí, e lógico que eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, contando os detalhes da leitura. Eu ainda quero assistir, né? Reassistir, aliás, a segunda temporada para fazer esse... Igual como eu fiz no primeiro volume, e aí fazer esse comparativo, que eu acho interessantíssimo. Mas é uma leitura bem gostosa essa daqui, então super recomendo, vale a pena. Depois eu trago mais detalhes, mas eu concluí esse daqui na viradinha de fevereiro e março, aliás. E aí agora sim, a minha vida vai ser uma loucura, eu confesso, porque nesse finalzinho, né, de fevereiro eu também passei por um processo de audição e entrei num novo trabalho. Então agora eu tô ensaiando um musical que estreia em maio aqui em São Paulo. E então agora esse mês e o próximo vai ser bem difícil em questão de leitura, porque eu não vou ter vida basicamente, né? Esse período é muito exaustivo, né? Porque são muitos ensaios. Todos os dias eu tenho ensaio e alguns dias tem uma carga horária de ensaio muito grande. Então, só tem assim, o que tem para eu ler é mais ou menos no trajeto, da minha casa até lá e depois na volta. Só que dependendo do dia você tá muito acabado, então a leitura acaba não rendendo tanto quanto você gostaria. E nessa rotina de agora, eu acho muito improvável eu conseguir encaixar 3 livros como eu estava fazendo. Provavelmente eu tenho que reduzir para um, no máximo 2. Então eu ainda tô me reestruturando, porque isso é uma coisa que me buga bastante, né? Essas mudanças de rotina. Obviamente eu gosto de estar empregado e eu gosto de ter uma rotina fora de casa também, né? Ter que sair, fazer alguns compromissos, voltar. Eu gosto. Só que isso muda muito como a dinâmica estava sendo. Então, por exemplo, eu acordava, tomava meu café tranquilo, ia fazer as minhas aulas da faculdade, estudar um pouco, depois eu ia pegar nos livros, aí já é da hora do almoço mais ou menos. Só que nessa realidade agora mudou tudo. Eu tenho que acordar mais cedo do que eu estava acordando, tenho que tomar um café voando para já sair para chegar a tempo no ensaio. Então, por exemplo, essa semana, né, que foi a primeira semana cheia de ensaios, não fiz nada da faculdade, não consegui ainda achar em outro lugar, porque também quando eu chego já é 9 e pouco da noite. E aí eu já não tô mais com cabeça para pegar e estudar. Então, mexeu muito, assim, bruscamente. Então agora eu tenho que reajustar literalmente tudo que eu faço. O horário que, sei lá, eu vou fazer comida, o horário que eu vou estudar a faculdade, o horário que eu vou ler, o horário que eu vou, entende? O horário que eu vou dar aulas. Minhas aulas também estão super confusas, assim, porque muda muito rápido. Pensa, eu fiz a audição, eu acho que foi dia 19 de fevereiro. Na semana seguinte já começou os ensaios e agora já tá essa loucura. Então, essas mudanças são muito bruscas na vida artística, e aí isso faz com que você precise mudar muito a sua rotina de uma hora para outra.
E eu levo um tempinho para achar como que eu vou colocar as coisas no seu devido lugar nesse novo tempo. É bem confuso assim. Então eu fico feliz que eu tenha terminado esse livro antes, porque nessa nova rotina assim ia ser bem improvável de eu conseguir manter o mesmo fluxo, eu ia demorar mais ainda para terminar. Então, a março e abril vão ser meses um pouco mais atípicos, principalmente no quesito leitura. Outro livro que eu concluí foi a peça O Jardim das Cerejeiras, né? Eu já tenho até o vídeo aqui no canal, né? Eu concluí, já fiz o vídeo para cá, tem ali, quem quiser conferir, lá nos nossos vídeos. E então eu terminei essa peça do Chekhov e eu consegui assistir no Sesc a montagem que estava tendo. Foi nos 45 do segundo tempo. Eu acho que eu fui na última sexta de apresentação e o outro dia acho que já estava esgotado, alguma coisa assim. Foi bem em cima, mas deu tempo de assistir. Infelizmente não tem nenhuma foto aqui do palco, da cenografia para vocês verem, mas é muito interessante porque você lê a peça, né, fazer esse comparativo assim dos dois, é muito doido, né? A montagem era uma coisa bem mais moderna, né? E quando você lê a peça, você pensa muito no contexto da época, então você imagina uma coisa mais antiga, figurinos mais antigos e etc. E a montagem era bem mais moderna, assim, não tinha essa pegada realista de querer, né, por exemplo, colocar o Jardim das Cerejeiras em cena ou algo do tipo. Era, na verdade, tudo bem minimalista, assim. Mas é muito legal ver uma peça, ler um livro de uma peça e depois assistir. É interessantíssimo. Você percebe muitas nuances, você percebe coisas, né, até aquela questão do que é drama ou que é comédia, né? Porque isso se mistura em alguns momentos. Então, o próprio Chekhov nomeia como uma comédia, mas em diversos momentos a coisa é encenada de forma super dramática. E ali, na verdade, você tinha um pouco dos dois, inclusive uma certa comédia em cima de um drama, né? Então tinha essa quebra, que coisas que eu, quando li, achei super graves, assim, super sérias. E ali era um momento onde o público ria, sabe? Então é legal ver isso, ver a concepção. Eu acho que o que mais me chamou a atenção são os figurinos, né, que eles escolheram e como cada ato tinha a sua paleta de cores e eles trocavam, todo o elenco trocava de figurino de um ato para o outro. Então, de repente, trazia uma nova cara, sabe? De repente, todos eles estavam com um figurino diferente. E aí, essa mudança de cor chamava muito a atenção e trazia outra energia. Então, sabe? Cada ato tinha um pulsar totalmente diferente, uma estética totalmente diferente. Então, isso é muito interessante. Eu confesso que Chekhov ainda me inculca, eu preciso talvez conhecer um pouco mais. Eu ainda, quando eu termino de ler ou de assistir, eu ainda fico sentindo falta de alguma coisa, sabe? Eu ainda tenho essa sensação de que parece que eu não consegui aprofundar mais, sabe? E a peça foi mais ou menos nesse lugar também, né? O livro, eu já comentei um pouco disso no vídeo, e a peça eu saí com a mesma sensação. Então eu preciso entender um pouco melhor o que Chekhov queria dizer, o porquê que parece que o assunto fica um pouco linear e superficial. Porque parece, na verdade, assim, não é que não tenham outras temáticas, tem, só que se passa de uma maneira muito rápida e aquilo não se torna um tema a ser refletido, né? Você pega, mas a cena já foi, já passou, já está em outra coisa, sabe? Então acho que por isso que parece que é um tanto raso, não sei por que eu tenho essa sensação. Então, o Jardim das Cerejeiras, uma família aristocrata que está perdendo o seu terreno, a sua propriedade. Tá, que mais? Basicamente é esse o enredo. Então, o que mais falta? Por que parece que não mergulha um pouco mais? Não sei, eu tenho essa sensação. De novas leituras, inclusive eu comprei na livraria perto do Sesc. Eu comprei para ler no carnaval, mas enfim, com a loucura que tem sido a minha vida ultimamente, eu não consegui terminar ainda. Tô mais ou menos na metade, que é o Aleph, do Jorge Luis Borges, um escritor argentino. Nunca li nada dele, tá sendo a minha primeira experiência. É um livro de contos, então isso aqui tem, sido uma mão na roda, porque são contos bem curtinhos, assim. Às vezes tem 4, 10 páginas. Então isso aqui é perfeito para pegar ele no trem.
porque né, são os tempos ali de baldeação ou para chegar nos ensaios, né, que são locais diferentes. Então eu sei, na maioria das vezes, pelo menos um conto eu consigo ler no trajeto, na ida e um outro na volta. Então isso aqui tem sido maravilhoso, tem sido ótimo para esse momento que eu tenho vivido. E tem alguns contos muito interessantes. Eu estou conhecendo o autor, então ainda não sei exatamente o que esperar, o que ele gosta de falar, qual é a estética dele. Eu estou conhecendo aos poucos, então ainda não tenho uma opinião formada, óbvio. Aparentemente ele tem um pé muito grande na filosofia, ele cita muitas linhas de pensamento, muitos pensadores, assim. Ele traz muito essa memória, às vezes, de clássicos. Ele fala bastante aqui da Odisseia, né, desses clássicos antigos ali, enfim, tá com o box ali atrás do Homero. Então, ele traz um pouco dessa de mitologia grega, romana. Então, isso você vai pegando, assim. Agora, exatamente sobre o que ele quer falar e tal, como ele gosta, né, dos assuntos dele e a forma como ele fala desses assuntos, eu tô conhecendo aos poucos. Mas tem sido interessante. Alguns eu termino na dúvida também, alguns contos eu fico, será que eu entendi? O primeiro, inclusive, eu quero reler, porque eu achei que eu tava entendendo e quando acabou eu fiquei assim, que? Não sei. Mas outros são mais tranquilos. Por enquanto, meu favorito foi O Morto. Achei bem interessante, que é o segundo conto desse livro aqui, né? Tá vendo? É uma diagramação bem tranquila. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas só. Então, assim, é bem tranquilinho de ler. Dá super pra pegar. Então, você que tá sem tempo, mas não quer perder o fio da meada, pra ler uns contos também, é ótimo. Então, esse aqui eu pretendo terminar essa semana ainda. Depois sai um vídeo mais específico sobre esse livro, sobre os outros contos que eu vou conhecer, vou dar uma pesquisada também no autor, e aí eu trago para vocês. Então, tem sido uma ótima experiência no momento. Continuo não tão firme assim na leitura de Guerra e Paz. Esse aqui eu tenho lido muito pouco, porque como eu falei, eu tô focando bastante na leitura de Eu tava focando bastante na leitura de Game of Thrones, né? Porque eu precisava terminar algum livro, eu tava com livros grandes, tudo junto, então não estava dando certo isso, eu precisava terminar algum e eu acabei priorizando Game of Thrones e esse acabou ficando um pouco de lado. E eu tô descobrindo que eu acho que eu não tenho muita paciência para livros de batalha, assim. Então, vários livros que eu já li, quando chega, tipo, sei lá, uma guerra, um confronto, e aí começa a narração daquilo, nossa, me dá um bode, assim, me dá uma preguiça, não sei, não me interessa. Parece que meu olho vai passando, assim, eu vou... Não sei. Tanto que aqui, por exemplo, quando tá falando do núcleo das famílias e tal, aí eu super fico interessado, falo, nossa, que legal, nossa, que olha que bacana. Agora, quando vai pro núcleo ali, Nicolai, do Andrei na guerra, nossa, me dá uma preguiça. Aí começa a narração das batalhas, acho chato, não sei. E eu percebi que isso é em vários livros. Até no próprio Game of Thrones, quando chega no finalzinho que tem a narração da batalha lá dos Lannisters e os Baratheon, nossa, deu uma preguiça. No Os Miseráveis, quando tem lá a parte de Napoleão, né, a batalha de Waterloo, não sei o que, meu Deus, chato demais, insuportável. Então eu percebi que eu não tenho muito gosto por esse tipo de narração, tipo de leitura. Confesso que não me interessa muito essa narração de na guerra fez assim, fulano fez assado, atirou, pegou o cavalo, correu pra não sei onde. Nossa, descobri que eu acho muito chato. Toda vez que tem esse tipo de narração me dá uma certa preguiça. Percebi em vários livros diferentes, então acho que é realmente uma questão de gosto. Agora no campo de leituras profissionais também, um fracasso, confesso. Esse aqui abandonei, não li mais. Já tá difícil colocar leitura na minha vida, né, nesse período. Ainda é um livro que é difícil, né, meio chatão, assim, meio monótono. Eu nem tentei abrir o livro. Então, tô até pensando em realmente dar uma parada nele, deixar de canto, esperar um momento mais favorável para essa leitura e pegar esse aqui, né? Eu tava muito afim de pegar esse, eu já ia começar, inclusive. Como eu não sabia que eu ia pegar um trabalho, eu tava pensando nesse. Agora que teve essa mudança, eu já não sei se eu vou acabar ficando com esse livro mesmo, que agora talvez faça mais sentido eu ler livros a ver com o processo que eu estou vivendo. Né? Como é um musical falando sobre circo, vida artística, etc., acho que talvez esse não seja
o melhor livro, né, para ler agora, no momento. Ainda mais que é um livro que eu quero estudar, não é só uma leitura para fazer, é um livro de estudo. Então eu tô pensando em pegar mais peças para ler. Eu assisti uma peça esses dias que se baseia um pouco na história do A Casa de Bonecas, do Ibsen. Queria ler. É um livro bem importante para o teatro, inclusive. Eu lembro dele, que a gente falou nas aulas de história do teatro, mas eu nunca cheguei a ler o texto original, então tava afim. Tem Shakespeare aqui para ler também. Sério que vai ficar essa bateção? Tem outros livros pequenos que estão no meu radar, né? Agora acho que vai ser um pouco a minha vida, né? Então, Relatos de um Gato Viajante eu fiquei curioso para ler, um livro bem tranquilinho, acho que não tem nem 100 páginas. Outro curtinho que também me interessa é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Então são leituras que estão um pouco no radar pelo fato de serem curtas, né? Esse momento eu acho que vai ser o que vai render. Então esses livros maiores talvez eu deixe para maio, pelo menos, porque maio aí a gente estreia e aí eu volto a ter a minha semana mais livre, né? Fico com peça só no final de semana e a semana volta a ser mais tranquila. Agora, março e abril é ensaio todos os dias e muitas horas, então fica difícil de estruturar um pouco isso. Então, esse é um pouco das atualizações, o que eu tenho lido, o que eu tenho feito. Eu tô pensando em criar um quadro novo aqui pro canal, né? Porque eu só posto um vídeo por semana, falando sobre leituras, né? Aos domingos. Só que eu queria postar mais vídeos, só que não adianta eu querer falar sobre livros, porque eu não consigo ler rápido a esse nível de ter né? De conseguir fazer 2 vídeos por semana. Né? Eu teria que estar com muitas leituras à frente para conseguir entregar tudo isso de vídeo. Mas estava pensando em fazer um vídeo sobre filmes, né? Que tem tudo a ver com a minha profissão. Já fiz alguns aqui no canal falando sobre filmes e tal. Então acho que talvez trazer um quadro mais regular para o meio da semana, sabe? Então postar um vídeo falando sobre livros aos domingos e outro, sei lá, na quarta-feira, falando sobre algum filme. Eu acho que seria interessante, porque eu consigo pelo menos assistir um filme por semana, na maioria das vezes, né? Talvez nesse período eu não consiga, mas enfim. E aí faço um vídeo e posto na semana. E aí fica um conteúdo um pouquinho mais diversificado também, né? Um sobre filme, um sobre livro. E assim, e também tem vários que se cruzam nesse caminho, né? Então, às vezes, li um livro que tem filme, posso assistir o filme e trazer também, né? Fica um conteúdo um pouco mais complementar também, né? As coisas se conversam, não sei. Me digam aí o que vocês acham. Como sempre, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, eu sempre trago essa atualização de leituras, do que eu tô lendo, do que eu pretendo, enfim. E nos vemos nos próximos vídeos e deixo sempre minhas redes sociais para quem quiser me seguir. Também, se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, tem as minhas redes sociais, podem perguntar por aqui também, adoro falar sobre isso. E nos vemos em breve.